Olá pessoal, retomando aqui a nossa entrevista com Regis. Como disse, repetindo aqui, Regis é o homem que pensa, fala e sabe. Pensa, fala e sabe. Gostou, Regis? Então, nessa nossa tarde descontraída de conversa, abordando já em off, já conversamos sobre algumas coisas. E como ele é nordestino, como eu também o sou, e a gente não perde nunca nossas raízes, mesmo estando nos grandes centros há 50, 60 anos, não importa. Porque tá no DNA, tá na veia, não tem como ser diferente, né? Então, conversando com ele sobre essa falácia que dizem que o Nordeste já não precisa mais de ajuda, ou que foi ajudado demais, ou que o povo está rico. E tem uma série de conversa aí rolando aí. Eu vou dizer o que eu penso e Regis complementa dizendo o que ele pensa. Porque eu penso o seguinte: sim, o Nordeste não é mais aquele que era antigamente. Hoje tem indústria, tem tecnologia, tem algumas áreas do Nordeste que é mais avançada que o Centro-Oeste, o Sudeste, muito mais. Alguns segmentos, porque o desenvolvimento de uma tecnologia, ela se dá pela necessidade do local, não é? Quem conhece mais de água no Brasil é nordestino, não tem como conservar, preservar, manter de onde extrair, nordestino disparado. Aquele que mora cercado de água a todos os lados, está preocupado com isso. Nós nos preocupamos com aquilo que a gente tem pouco e vai faltar se não cuidar. Então, desse modo, o nordestino ele tem uma visão específica da água, que é o que mais falta lá. E desde o tempo da Sudene, coisa que acabamos de conversar, criada pelo Celso Furtado, de forma bem lembrada pelo amigo Regis, né? Economista de prima, tem um livro dele aí. Um homem criou a Sudene, né? Vê a visão de um estadista, de um homem preocupado com o seu povo, né? E que caiu de esquecimento. Só quem estuda economia que sabe quem é Celso Furtado, não é? Esqueceram. E assim, no Brasil a memória é curta. Aqui no Brasil o que se fala nas esquinas é que você votou, no dia não sabe nem quem votou. Tem que saber em quem votou para cobrar os seus feitos, os seus defeitos, os seus erros, os seus acertos. Mas nós nos esquecemos, né? Por isso que o país continua sendo desse jeito, né? Ninguém tem cumprido nada, eu votei, mas não lembro. O certo é você votar no político próximo a você, dizer das necessidades suas, da família, do bairro, do prédio, e encher o saco do cara, perturbá-lo. Porque é muito fácil você votar no cara e fica encastelado lá em Brasília e você nunca mais ouviu falar e faz o que ele quer, diferente daquilo que ele prometeu para aqueles que nele votou. Confia o seu voto. Esse é o problema. E depois não adianta chorar que a Inês é morta, não é? Então, de uma forma ou de outra, a política é extremamente importante na vida dos cidadãos. Política não é algo de fora. A política eu entendo como a política é a principal ciência que o homem criou. Que ela rege as relações humanas, as pessoas, a vida das pessoas. A ciência está no topo das ciências. A ciência política, né? É o topo. Que é aquela que gere o resto das ciências, dos recursos, de tudo. Não é? Aquele que governa. E sob esse prisma nós temos que ter muito cuidado no momento de eleger os nossos governantes. Fundamental. Não adianta chorar depois. Aí tem uma frasinha que fala aí, faz agora, faz. Aí não faz, né? A Inês é morta, o jacaré já abraçou. Vai chorar no colo da mamãe, mano. Então, voltando aqui, o Regis, eu brinco assim para descontrair a nossa entrevista. O Regis é uma pessoa circunspecta, calada, de um sorriso para dentro, viu? Ele está morrendo de rir, mas, viu? Nem os lábios, nem os dentes, né? E o certo é esse, né? Por isso que eu gosto daquela escultura de Rodin, o Pensador, né? Ele simboliza o homem preocupado, né? E tem assim, figuras que o Pensador de Rodin e uma outra na literatura, Erasmo de Roterdã, aquele que andava no cais de Roterdã. Não sei se vocês, os senhores estão aqui me assistindo, e ao Regis, é o maior
porto da Europa. Roterdã é tudo, né? É gigantesco. Então, lá tinha o Erasmo Roterdã, que ele ficava com a lamparina, indo e voltando no Caju Porto. E um dia perguntaram a ele por que ele estava maluco. Ele, não, eu estou com essa luz procurando um caminho. Ele queria, né? Imagina, Fernando, ele com aquela lamparina para cima e para baixo, você está fazendo o quê? Procurando um caminho, a solução. Não é? A luz, ele estava com a luz, mas porque ele queria achar o caminho. Eu acho interessante algumas figuras de linguagem, né? Que isso é aplicado a nós a todos os dias, né? Nós temos uma boca, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca. O detalhe é esse, né? Quando Deus nos projetou e nos fez, Ele disse, ó só, ouça 2 vezes, veja 2 vezes, respire 2 vezes e fala uma vez só. Né? Fale menos. 2 ouvidos para você ouvir o dobro daquilo que vai falar. Aí está a sabedoria. Prossiga no nosso relato aí. Você falou da problemática. Do Nordeste, essa aqui. Diz que está resolvido, não está. Poucas pessoas sabem disso. O economista Celso Furtado, que foi ministro do Planejamento na época do Juscelino Kubitschek de Oliveira, Juscelino foi presidente do Brasil de 1955 a 1960. O Celso Furtado escreveu vários livros, era um economista brilhante e, embora fosse socialista, ele teve uma ideia genial de distribuir a riqueza do Brasil através de quê? De 2 bancos de fomento. Então ele convenceu a elite brasileira na época a criar o BNDES e o Banco do Nordeste do Brasil. O Banco do Nordeste do Brasil tem como sede Fortaleza, capital do Ceará, e a sede da Sudene é em Recife, capital de Pernambuco. A Sudene ampliava, recebia os projetos, aprovava e enviava para o Banco Nordeste financiar. Obviamente, houve alguns mal entendidos e desvios, mas 80% dos projetos vingaram. E, por exemplo, houve uma corrida para a construção de reservatórios de água, no caso dos açudes, e o governo federal criou o DENOPS, Departamento Nacional de Obras Públicas, que construía açudes através de o que nós podemos titularizar de parceria pública-privada. Aliás, essa proposta de parceria pública-privada foi sedimentada e distribuída em todo o país por uma sugestão do atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, apesar de ser um socialista. Só que o Fernando Haddad é um socialista mais pesado, eu o julgo um stalinista. No caso do Celso Furtado, era um social-democrata, é diferente. Então, o Celso Furtado criou esse mecanismo de distribuição. Quer dizer, o empresário nordestino obtinha a aprovação do projeto e, através da Sudene, obtinha os incentivos fiscais. Quer dizer, o mecanismo é esse, ainda vigora, hein? Veríssimo. O projeto é instalado em um dos estados do Nordeste, o Banco Nordeste financia e a empresa controladora do projeto capta os recursos no sul do Brasil e no sudeste, no centro-oeste, e esses recursos são orientados pela Sudene e pelo Banco Nordeste, orientados, e vão à Secretaria de Receita Federal e é descontado no imposto. Chama-se incentivo fiscal. Isso. Certo? Então, em verdade, o banco, são 2 bancos de fomento, mas
A verdade é que eles administram recursos oriundos do imposto de renda, ao invés de pagar o grupo. Uma hipótese, o conglomerado Votorantim quer investir em um projeto, aceita investir, então destina, por exemplo, R$ 1 milhão. Aquele 1 milhão que deveria ser pago De imposto é desviado, canalizado para o projeto. Isso. Essa foi a ideia genial do paraibano Celso Furtado. Sim, é um exemplo de homem. Sem dúvida. Como ele era um socialista, era um social-democrata, não era um socialista de raiz, como se pode dizer, né? Ao contrário do ministro da Fazenda, é um socialista de raiz. Eu o julgo um stalinista. Por quê? Aproveitando a oportunidade. Os stalinistas têm um péssimo defeito de dizer que todo e qualquer herdeiro é um parasita. Isso é o que os stalinistas dizem. Por quê? Porque eles querem tomar e o herdeiro não tem direito a herdar nada. Recentemente, Regis, só para reafirmar essa sua fala, o nosso atual presidente disse que herdeiro é um parasita, que tem que ficar para o Estado. Sim, o senhor Lula diz isso. Não sei. Só que é um discurso muito contundente em relação ao seu povo. Se você fosse um empresário que trabalhou a vida inteira pagando imposto para o Estado, sobrou alguma coisinha, quer que dê para o Estado ou que dê a sua família que precisa disso? Exatamente. Mas isso aí, os stalinistas, que é o modelo cubano, né? Cuba é um país stalinista, né? Quer dizer, o modus operandi de Cuba é stalinista. O que é o stalinismo? É a coletivização dos bens materiais. O cidadão não tem nada, tem só a roupa do corpo. O carro é da repartição, a casa é da repartição que o cidadão trabalha, né? Então essa é a ideia do stalinismo. Já o leninismo, que é o socialista light, é o social-democrata, não. O Estado tem que participar, né? Mas não dessa maneira. Há o direito à propriedade privada, certo? Eu vou lhe dizer, Regis, eu, como leitor, né, de economia também, você vê, a biblioteca tem Kelly Marx, tudo isso aí, né? Roger Luxemburgo, Stutmeiras, pessoal todo. Esse é o Furtado, inclusive, eu acho que está ali. Se já não levaram, eu nunca mais empresto o livro. O livro você empresta, ele não volta. Até para todos que estão me ouvindo, tem duas coisas que você não deve emprestar na sua vida: livros e a sua mulher. Cuidado. Porque se voltar, o livro vem com página rasgada e a mulher vem com defeito. Não dá certo, dá resto. Não. Então, é só um conselho: não empreste livro e a sua mulher. Mas, voltando à questão do desenvolvimento regional, a gente está falando especificamente, o nosso tema recorrente é o Nordeste. Lógico que o Nordeste melhorou, mas muito. Sem dúvida, né? sem dúvida. Houve um avanço tecnológico. O Nordeste é a região do país que mais sabe cuidar de água. Sim, porque há um histórico de escassez. Escassez, então a gente cuida daquilo que falta. Sim, sim. Aquilo que falta, você fica bom naquilo que não tem. Exatamente. Quando tem, você cuida, zela, não desperdiça, não polui e assim por diante. Sem dúvida. Né? Vendo recentemente, em várias entrevistas, né, a questão hídrica do Brasil, que nós pensamos que o Brasil tem água em abundância, cuidado. Que a água que nós falamos é água potável, aquela pronta para ser bebida. Sim. Isso não tem muito, não. Ou está poluída, ou está longínqua. Eu sei que a Amazônia tem muita água. Vai lá beber água na Amazônia, pega um avião e bebe um copo d'água lá. Eu quero a água onde eu estou. Água tratada, limpa, potável para beber aqui. Então, os grandes mananciais, os reservatórios de água, os aquíferos de águas boas para ser ingerida pela população, estão ficando escassos, poluídos. Eu falo sobre, você deve conhecer, Regis, o aquífero Guarani. É um aquífero que pega São Paulo, vai descendo até Paraná. Qual o problema desse aquífero? Aquífero é reservatório de água maravilhosa do subsolo. Você pega faz um poço artesiano e essa água vem. O que acontece?
nós poluímos aqui em cima, com chumbo, os metais pesados de